Olá, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Paz Church de Santana de Parnaíba. Que bom encontrar com você mais uma vez aqui adorando ao Senhor conosco. Se você ainda não fez, dá tempo de copiar o link dessa transmissão, mandar para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles também sejam edificados pela palavra de Deus. Siga as nossas redes sociais, todas elas com o nome Paz Church Santana de Parnaíba. E vamos agora adorar ao Senhor através dos louvores. Aleluia, Jesus. Nós glorificamos ao Teu santo nome. Queremos dizer que estamos felizes aqui, Senhor, na Tua presença. Nós clamamos, venha, venha, Senhor, nesse lugar. Deus, nós Te amamos. Queremos glorificar, Senhor, exaltar o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh
Teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. O teu amor sempre me encontra, sempre me encontra, sempre me encontra. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar, não há outro rei que reina nesse lugar. Não
saltando sobre os montes. Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Aleluia, minha alma canta. Aleluia, minha esperança está em ti. Aquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o fim virá. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. 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 Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Quem é aquele que vem saltando sobre os montes? Quem é aquele
Rei que vem. Minha esperança está em Ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que o Rei virá. Todo joelho dobrará, toda língua confessará: hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem. Nós te louvamos, Senhor, nesse dia te adoramos, te exaltamos como Rei. Hosana ao Rei que vem. Nós te exaltamos, ó Rei, nós te glorificamos, ó Rei. Tu és o primeiro, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, aquele que triunfou sobre a morte. Jesus, Jesus, aquele que tem olhos como chama de fogo. Jesus, hosana ao Rei que vem, hosana ao Rei que vem. Nós apresentamos neste dia as nossas ações de graças a Ti neste dia. Apresentamos nossa gratidão a Ti, nossos hinos de louvor. O Senhor tem feito tanto por nós, o Senhor tem feito tanto por nós. Grandes são as Tuas obras e grandes são os Teus feitos. E apresentamos também as nossas petições diante do Senhor, nossa oração, as nossas súplicas, ó Pai. Apresentamos cada irmão que esteja nesse momento com alguma enfermidade física ou emocional. Nós oramos por cura. Toca com poder, toca com virtude agora, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito. Tira a ansiedade, tira a preocupação, tira a depressão, tira o medo. Que haja paz, a paz que excede todo entendimento. Visita cada lar com a Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos agora ao momento da generosidade. Eu quero ler um texto com você, que está em Êxodo 36, do 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: e falaram a Moisés: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Amém. Queridos, imagina um culto em que o pastor chega e fala assim: hoje nós não vamos colher oferta, porque está sobrando recurso no caixa da igreja, já temos suficiente para fazer tudo que nós precisamos. Isso aconteceu com Moisés. Havia um objetivo: construir o tabernáculo. Seria o lugar onde o povo ofereceria o seu culto, onde Deus iria se manifestar. E Moisés não precisou apelar para que as ofertas chegassem. Moisés falou de um propósito: construir um lugar para a habitação de Deus. Hoje nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós somos a habitação do Senhor. Porém, queridos, através das nossas contribuições, nós temos um lugar para nos reunir. E acima de tudo, o reino de Deus está avançando através da igreja. As contribuições, queridos, o dízimo, a sua oferta, são princípios da palavra de Deus. É importante dizer que, como estrutura, nós temos custos mensais, né? Nós estamos em reforma do prédio ainda, e nós temos a oportunidade, sabe, de participar da expansão do reino de Deus. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. A maneira que Deus escolheu para implantar o seu reino na terra é através da sua igreja, é através dos seus filhos. Deus nos prospera para que possamos abençoar o seu reino. Eu quero te convidar neste dia a ofertar
né, na obra mais poderosa da face da terra, que é a igreja, que é o reino de Deus. Você pode fazer a sua contribuição através da conta corrente que está aparecendo aqui na tela, e eu quero orar pela sua vida, pelas suas finanças, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero orar por cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha, para que os teus celeiros celestiais estejam abertos em nome de Jesus, derramando provisão sem medida, que portas de emprego sejam abertas em nome de Jesus, que não falte nada na mesa de cada um dos teus filhos, Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nós não temos falta de nada. Abençoe cada lar com a tua provisão, com a tua bênção financeira, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto o louvor toca, você pode fazer a sua contribuição, a sua transferência na conta que está aparecendo aqui na tela. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como vocês já sabem, as células estão ocorrendo normalmente, algumas de forma online, outras de forma presencial, todas as quartas e sábados. Confirme com seu supervisor e com seu líder de célula se a sua será presencial ou online. Se você está nos assistindo, talvez pela primeira vez, e não faz parte de nenhuma célula, mande uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela, e eu tenho certeza que nós encontraremos um lugar especialmente para você. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos com o nosso Tadel online através do aplicativo Zoom. Então coloque na sua agenda, não perca, você é nosso convidado. Todas as terças-feiras, às 8 horas, pelo aplicativo Zoom. Eu te espero lá. Também às 8 horas, só que de quinta-feira, nós temos o nosso Clamor Online. Eu quero te desafiar a estar junto conosco,
clamando pela cidade de Santana de Parnaíba, pelas nossas famílias, pelos nossos motivos de orações. Vidas têm sido impactadas e transformadas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu aguardo você em nosso clamor online. E atenção, você que é jovem, no dia 25, sábado que vem, nós teremos o nosso celulão aqui na igreja. Eu quero te convidar, todos os jovens estarão reunidos adorando ao Senhor. Nós teremos louvor, teremos palavra, teremos comunhão. Será um despertar na vida de todos nós. Você é o nosso convidado. Eu te aguardo aqui no dia 25, às 19 horas. E fique agora com a palavra de Deus. Glória a Deus. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor para a sua vida. Amém. Quantos estão felizes? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra de Deus, eu quero trazer uma mensagem aqui para os nossos convidados especiais. Você que está assistindo esse culto pela primeira vez. Está aparecendo o telefone aqui na tela. Eu quero te convidar a mandar uma mensagem para nós. Nós queremos te conhecer melhor, queremos nos apresentar para você, tá? E se você está procurando um lugar para congregar, para ser amado e cuidado, não procure mais, você já encontrou. Nós queremos poder te servir, queremos caminhar junto com você, e eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora à palavra, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Provérbios 4, nós vamos ler do 20 ao 23, Provérbios 4, 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nós queremos apresentar o nosso coração ao Senhor nesse momento. Você que está na sua casa, assistindo pela internet, no culto online, feche seus olhos nesse momento, coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós queremos aprender com o Senhor nesse dia, na humildade, na paixão, no desprendimento. Nós queremos ter o teu coração, Pai. Espírito Santo, coopera conosco, nós oramos em nome de Jesus. Fala conosco de maneira profunda, Pai, que não seja apenas informação, mas que seja revelação do Senhor acerca daquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse dia, que nós possamos receber 100%. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós pregamos recentemente aqui sobre guardar o que você tem, e eu vejo o Espírito Santo nos empurrando para esse tipo de assunto, sobre preservar aquilo que nós temos alcançado em Deus, sobre não perder o foco, sobre continuar firme na presença dEle. E o tema da mensagem hoje é: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. O coração na Bíblia representa o homem interior. O coração representa a nossa verdade interior, aquilo que você é por dentro. O homem interior tem a ver com o nosso caráter interior, e isso é algo muito importante. O texto fala: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o inimigo, sabendo disso, queridos, onde você acha que ele vai tentar? No coração, justamente no homem interior, seu caráter, sua identidade. Existem pessoas que começam muito bem, coração apaixonado por Jesus, tão animado, mas com o tempo vem as decepções, e com ela as murmurações e a apatia espiritual. Pessoas que antes eram doces se tornam amargas, se tornam críticas. Irmãos que antes eram consagrados a Deus e aos poucos se desviaram, eram tão submissos, tão obedientes, tão servos, ensináveis, fiéis, e se perdem
por um detalhe não tratado, e aquilo foi crescendo e tomou conta do coração da pessoa. A Bíblia fala, queridos, sobre as raposinhas sutis que entram numa plantação em flor e ninguém percebe, quando pensa que não, já causou um estrago. A plantação, a vinha, é o nosso homem interior. E as raposinhas são pequenas situações, pequenas concessões, tentações, pecadinhos, coisas pequenas, imperceptíveis no começo, mas que crescerão e se tornarão um problema maior. Queridos, ninguém tropeça numa montanha, mas numa pedrinha. Precisamos ficar atentos, e eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, você talvez tenha identificado uma eventual raposinha na sua vida. Há um ditado, queridos, que diz, e esse ditado na verdade tem a ver com um princípio bíblico que diz assim, que o mais importante não é como começamos, mas sim como vamos terminar. O mais importante não é como começamos, mas sim como vamos terminar. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como você está por dentro? Lá no íntimo, onde ninguém consegue ver. Você tem guardado o seu coração? Nós vamos estudar a vida de um homem que não guardou o seu coração. Um homem que tinha tudo para ser uma bênção. Aliás, um homem muito conhecido pelo seu lado negativo, mas poucos sabem que este homem começou muitíssimo bem. Estou falando de Saul. Saul, quando era mais jovem, queridos, era outra pessoa. Saul começou muito bem, mas terminou de maneira terrível. O mais importante não é como começamos, mas sim como vamos terminar. Vamos conhecer um pouco da história de Saul. 1 Samuel 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, vai aparecer também aqui embaixo para você acompanhar. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 9, 1. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Até aqui por enquanto. Queridos, Saul, ele era um jovem obediente ao seu pai. As jumentas sumiram. O pai de Saul disse: meu filho, vai procurar os animais. E ele prontamente foi. Talvez fosse uma coisa comum de acontecer, e Saul talvez já tivesse feito isto muitas vezes. E ele prontamente obedeceu e ele foi atrás ali das jumentas. Continuando aqui, 1 Samuel 9, 5. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Saul, queridos, era um jovem sensível. Veja que ele não queria preocupar o seu pai caso ele demorasse fora. Ele disse: cara, vamos voltar, meu pai vai começar a ficar preocupado comigo. Isso demonstra um coração sensível. Continuando aqui, versículo 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhe poderemos dar?
A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer?" O servo lhe respondeu: "Tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir." Queridos, Saul não foi orgulhoso. Ele concordou em ir buscar ajuda, ele concordou em ir procurar o profeta. Queridos, uma pessoa orgulhosa, ela não busca ajuda. Saul foi humilde e aceitou a sugestão, e eles foram então procurar o profeta, eles foram então buscar ajuda. Outra coisa, Saul possuía o princípio da honra. Ele conhecia e valorizava princípios espirituais. Ele fala: olha, se nós formos, nós precisamos levar alguma coisa, algum presente para o profeta. Ele sabia honrar autoridades. Continuando no texto aqui, finalmente, então eles chegaram para falar com o profeta Samuel. Vamos ver o que Samuel fala para eles. Nós vamos ao versículo 20. "Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você, Saul, e a toda a família de seu pai?" Um parênteses aqui. Samuel já estava profetizando, queridos, que Saul seria rei. Continuando, Saul respondeu: "Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso?" Querido, Saul foi sincero e humilde. Veja que Samuel foi bem claro e disse: "Não se preocupe com as jumentas. Um dia todo o reino de Israel será seu." E Saul responde: "Imagina, eu sou o menor da minha tribo." Ele não se achava digno. Saul era um jovem humilde. Continuando aqui, 1 Samuel 10, versículo 1. Nós estamos lendo bastante textos aqui hoje. 1 Samuel 10, 1 fala assim: "Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele." Samuel mandou Saul voltar, porque as jumentas já haviam sido encontradas, e realmente o pai dele já estava aflito. Mas antes de Saul sair, Samuel ungiu o jovem Saul. E outra coisa, Samuel deu várias instruções para Saul. Ele disse: "Segue o caminho e você vai encontrar um grupo de profetas que estarão adorando a Deus. E nesse momento o Espírito Santo virá sobre você, Saul." E isso aconteceu. Vamos ler 1 Samuel 10, a partir do 9. Fala assim: "Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles." Talvez você não conhecesse esse lado de Saul. Saul foi ungido e separado por Deus. Saul estava pronto, o cara estava profetizando no meio dos profetas, cheio da unção, voando espiritualmente. O favor de Deus era sobre a vida de Saul. Continuando aqui o texto, 1 Samuel 10, 14. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: "Aonde vocês foram?" Ele respondeu: "Procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel." "O que Samuel disse a vocês?" perguntou o tio. Saul respondeu: "Ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas." Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino.
Vocês lembram que Samuel havia dito a Saul que todo o reino seria dele, Saul. Este seria o momento, queridos, dele se achar o máximo, dele se achar o cara, mas Saul foi discreto e humilde. Ele não tocou no assunto do reino, não tocou no assunto da unção com óleo. Amém? Apenas para contextualizar, voltando um pouquinho aqui na Bíblia, em Samuel 8, nós vemos que até então não havia rei em Israel. Deus governava o povo através dos profetas, dos homens de Deus. Porém, o povo resolveu, querer um rei também. Os outros povos têm rei, nós também queremos um rei. Em 1 Samuel 10:17, Samuel, profeta, convoca o povo. Ele chama todas as tribos e ele dá aquela bronca. Ele fala: Deus tem cuidado de vocês, Deus tem livrado vocês, mas vocês pedem um rei. É isto que vocês querem? Tá bom, vamos escolher o rei. 1 Samuel 10:20. 1 Samuel 10:20 diz assim: tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Querido, Saul estava trabalhando. Quando foram ungí-lo diante de todo o povo, Saul estava entre as bagagens, possivelmente trabalhando e tímido, assim como Davi. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. Saul, da mesma forma, ele não estava desocupado, ele estava servindo a sua casa. Parece que são esses que Deus escolhe, os que estão disponíveis para servir. Amém? Continuando o texto aqui, 1 Samuel 10:25. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Então aqui nós vemos os filhos de Belial rejeitaram Saul. Saul, porém, não fez nada. No fundo, ele não se sentia preparado, ele não se sentia qualificado, ele se sentia incapaz. Queridos, no reino de Deus, os fracos são fortes, os humildes são exaltados. Saul não se importou por aqueles homens o rejeitarem, pois ele mesmo sabia que não era digno de ser rei. Deus procura homens exatamente assim, que não se sentem capazes, Queridos, aqueles que se acham o máximo, que são soberbos, não precisam de Deus. Amém? Então Saul possuía um coração reto e humilde diante do Senhor. Até aqui Saul estava de parabéns, amém? Porém, aos poucos, queridos, o coração de Saul foi se perdendo. Até aqui Saul obedecia por completo, mas chega um momento que ele começa a obedecer pela metade. Então começa a decadência do nosso amigo Saul. O mais importante não é como começamos, mas sim como vamos terminar. Nós temos aqui um contexto que Samuel deu uma instrução ao já rei Saul, que ele deveria atacar os amalequitas e destruir tudo, não deixar ninguém vivo, nem homens, nem animais. Mas vamos ver o que o Saul aprontou. 1 Samuel 15,
7-9. Diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, e capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Queridos, nós vemos aqui uma desobediência sutil. Os amalequitas, queridos, representavam oposição frontal a Deus, e a ordem era destruir tudo, riscar do mapa os amalequitas. Porém Saul fez que não entendeu. Ele poupou Agag e ele sequestrou os animais gordos, aqueles que eram, mais vistosos, ele trouxe. Ou seja, Saul passou por cima da instrução do profeta. Saul desonrou sua liderança quando obedeceu pela metade. Queridos, o reino de Deus é firmado em princípios, princípio de autoridade, princípio de honra, princípio de obediência são muito caros a Deus. A desonra, a soberba, o orgulho, a desobediência não agradam a Deus. Vamos continuar aqui, 1 Samuel 15, 20-21. Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Então, queridos, nós vemos aqui Saul completamente diferente daquele jovem que nós falamos aqui no início. Saul começou a dar justificativas, começou a colocar a culpa nos soldados. Queridos, quando a pessoa desfoca o seu coração, lembra que nosso tema é guarde o seu coração. Quando alguém desfoca o coração, ele começa a buscar culpados, ele começa a querer se justificar diante das pessoas, ou até mesmo transferir a responsabilidade, como fez o próprio Adão. Quando Deus chegou para Adão: Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, queridos, isso é algo que é muito sério. Continuando aqui, nós vamos ver o que o profeta Samuel estava achando da nova postura de Saul. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Queridos, sabe aquela pessoa que ela trabalha muito, porém o coração está desfocado? Queridos, para Deus não é o fazer, mas como fazer, a maneira que nós servimos a Deus. O mais importante não é a performance, o mais importante é o coração. E Saul se perdeu de tal modo, queridos, que ele foi parar num terreiro. Literalmente, Saul foi procurar uma feiticeira. Nós lemos aqui no texto, queridos, que a própria rebeldia em si já é como um pecado de feitiçaria. Isso é tão sério, queridos. E Saul, ele demonstrou um certo arrependimento, porém até o arrependimento de Saul nesse momento aqui, queridos, foi mais ou menos, Então nós vemos aqui, o arrependimento de Saul, versículo 24: Pequei, disse Saul,
violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Queridos, veja aqui, que desculpa esfarrapada, tive medo dos soldados. Queridos, Saul perdeu a oportunidade de um verdadeiro arrependimento. Queridos, o profeta era o homem de Deus, o representante de Deus, e Saul não teve uma postura condizente. Nós vamos ver agora, queridos, aqui em contraste, a postura de Davi diante do confronto de Deus através do profeta Natã. Um certo momento aqui da vida de Davi, que ele foi confrontado, veja a atitude de Davi. Salmo 51, versículo 1, faz assim, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. E o versículo 10 ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Queridos, se nós formos ver, Davi pisou na bola muito mais do que Saul. A diferença é que Davi, ele preservou um coração quebrantado. Davi demonstrou arrependimento profundo, ao contrário de Saul, que estava ladeira abaixo espiritualmente. E a Bíblia fala que quando Davi começou a se destacar nas guerras e tudo, o povo vibrava. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficava literalmente possesso de inveja. Coração não tratado, queridos, lembra? Abre portas para demônios. 1 Coríntios 10, 12 fala assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Queridos, receba essa palavra. Eu sou o primeiro a receber. O mais importante não é como começamos, mas sim como vamos terminar. Eu não sei qual área você precisa se consertar com o Senhor, mas não perca tempo, queridos, não coloque tudo a perder. Faça como Davi, se quebrante na presença de Deus. Restaure o foco, o coração na presença de Deus. Caminhando aqui para o final, qual seria o caminho de Deus para restaurar um coração desfocado? Primeira coisa, reconhecer a condição do coração. Segundo, arrepender profundamente, como Davi. Receber o perdão de Deus, inclinar o coração a continuar obedecendo a Deus. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém. Vamos orar sobre essa palavra. Nesse momento você pode, aí na sua casa, você que está assistindo nosso culto pela internet,
deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você tenha uma área que você precisa ajustar o foco na presença de Deus. Talvez algum tipo de raposinha que tenha entrado de maneira sutil e você identificou hoje. Que você possa se consertar com o Senhor. Ore a Deus nesse momento. Pai, nós queremos ter olhos para ver. Nós queremos ter ouvidos para te ouvir. Nós queremos ter um coração inclinado a te obedecer. Nós aprendemos que a obediência, ela precede, vem antes do sacrifício. E nós queremos ter esse coração obediente, esse coração ensinável, que possamos te honrar, que possamos te obedecer, que não venhamos transferir a culpa como fez Saul, como fez o próprio Adão. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, Pai, que nós possamos guardar o nosso coração inclinado a te obedecer, que nós tenhamos um coração guardado, que o Senhor possa acessar cada área das nossas vidas, que nós tenhamos um coração guardado que favorece todas as outras coisas em nome de Jesus. Nós apresentamos nesse momento, Pai, cada coração, cada pessoa que está assistindo esse culto pela internet, que possa visitar agora, trazendo quebrantamento, trazendo arrependimento. Nós cremos nesses dias num avivamento de arrependimento em nome de Jesus. Toca cada coração, Senhor, quebra todo o orgulho, toda soberba, toda desonra em nome de Jesus. Pai, visita agora com teu Espírito Santo, trazendo vida do Senhor, trazendo renovo do Senhor, que tenhamos um coração como o coração de Davi, que foi chamado um homem, Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos ter esse mesmo coração, nós queremos ter um coração como o coração de Jesus, manso, humilde, que se doou, que se entregou, e que o Senhor o exaltou sobremaneira. Nós queremos ter esse coração. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, você que assistiu esse culto, talvez pela primeira vez, e o Espírito Santo tocou em seu coração, e você nunca fez uma oração de entrega, reconhecendo Jesus como Senhor e como Salvador, eu quero te convidar a mandar uma mensagem para nós, o número que está aparecendo aqui na tela. Nós queremos te ajudar a caminhar com o Senhor, queremos caminhar juntos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero abençoar a sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Aleluia.